noite, eu sou o Rodrigo Pierre, nós somos o Papo de Pé, Papo de Psicologia do Esporte, e queria apresentar para vocês aí os 4 psicólogos. Somos 4 estados, 4 psicólogos, 4 temas, 40 minutos. Do Rio Grande do Sul, o Maurício Marques. Maurício? Boa noite. De São Paulo, nós temos o Rodrigo Falcão. Tudo bem, pessoal? Joia? E de Salvador nós temos a Thaís, que a gente ainda não está conseguindo saber como botar a foto dela, já que ela está como moderadora do Papo de Pé, mas na próxima sessão com certeza a gente vai conseguir. Isso aí, boa noite, gente. Bom, então vamos lá, gente. As Olimpíadas estão aí, as Olimpíadas estão chegando. E aí, Maurício, eu queria te perguntar o seguinte, não sei se você, acredito que aí do Sul você conseguiu acompanhar as questões que aconteceram na Vila Militar, na Vila Militar, na Vila do PAN, na Vila Olímpica, quer dizer, principalmente com o grupo da Austrália, né, que primeiro as instalações estavam ruins, depois teve princípio de incêndio, e um dos temas que a gente discute muito na psicologia do esporte é a questão da concentração pré-competitiva. Como é que você acha que isso pode impactar esses acontecimentos na Vila Olímpica e tantos outros acontecimentos na Vila Olímpica pode impactar essa concentração pré-competitiva? Bem, boa noite. Para começar então, eu creio que pode impactar de diversas formas, desde que os atletas não estejam preparados para isso. E no caso, eu acho que os atletas são mais impactados, são justamente os que competem primeiro, né? No caso, por exemplo, no Brasil temos as meninas do futebol que já competem quarta-feira, amanhã, né? Começam. E talvez alguns atletas do judô, que eu não sei se os do Brasil onde estão alojados, mas os internacionais, que são as primeiras competições, né? O mais importante, eu sempre lembro de uma fala do Daniel Gold, ou do Manual de Psicologia do Esporte, que ele, num congresso, uma vez falou que a diferença para eles que dos atletas dos Estados Unidos, os campeões, para a maioria dos que ele via, é que eles estavam, sim, bem preparados fisicamente e de outras formas, preparação física, técnica e psicológica, mas que dentro dessa preparação psicológica eles tinham um ponto muito importante, que às vezes os brasileiros não tinham, que era estar preparados para imprevistos. Saber que o previsto você Saquei. não poder controlar. Maurício, a sua transmissão ficou um pouquinho ruim no final, mas eu acho que a gente entendeu bem. E aí eu queria até saber também do pessoal do chat, o que o pessoal acha desse... não sei se vocês souberam, mas existe até uma máquina de camisinha na Vila Olímpica. E, obviamente, nem todo mundo vem para as Olimpíadas aí pensando no ouro, mas vem mais também para a festa, para o evento, para ser um atleta olímpico. Então, Falcão, Thaís e o pessoal do chat aí, o que vocês pensam, o que vocês acham sobre isso? Eu acho que é como o Maurício falou, né? Existem N distrações. O pessoal fala muito das várias possibilidades que há lá, por exemplo, em relação à alimentação. Há vários atletas de diversos países se encontrando, se conhecendo. Então, isso pode interferir? Pode. Mas, se não existe uma preparação anterior. Claro que, principalmente para quem está na primeira edição, né, vai participar pela primeira vez, isso também tem uma diferença aqueles atletas que já têm mais tempo, que estão pela segunda, terceira vez participando. Mas, com certeza, sem uma preparação fica muito mais difícil mesmo. São muitas distrações, muitos dias, né, na vila, muitos acontecimentos. Então, a preparação é que realmente vai fazer a diferença. Então, pessoal... Desculpa, vai lá, Falcão, eu repeti você mesmo. Não, só para complementar,
é isso que a Thaís colocou. No Brasil, são 68% dos atletas que estão indo pela primeira vez. Então, é um número bem alto, né? Então, essa questão da distração aí é um ponto muito importante. E até fazendo um contraponto aí com o que o Maurício comentou, o nosso país é o país do jeitinho, né? Do improviso, né? Então, a gente está vendo aí as coisas acontecendo tudo no último segundo. E, teoricamente, era para os atletas brasileiros também estarem habituados a isso, né? Mas, enfim, uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática, né? Mas, com certeza, essa questão da distração é algo muito importante. Então, tem uma pesquisa informal que eu vi num jornal que provavelmente cada atleta olímpico, né, não todos, mas enfim, é uma pesquisa informal, que eles podem ter até 6 relações sexuais durante o período. Aí, por isso, tanta camisinha, né, são jovens, enfim, então é algo para a gente pensar também como profissional da área, né? Entendi. Dá uma olhada se o pessoal do chat aí tem alguma pergunta, mas eu tenho uma, que é vocês trabalham com os atletas, ou já trabalharam com atletas, e aí como é que se dá esse trabalho aí da psicologia esportiva no período pré-competitivo? Vocês falaram da importância de estar preparado. Como é que se dá essa preparação? E, Falcão, assim que você tiver alguma pergunta, qualquer questão aí do pessoal do chat, é todo seu aí o canal, tá? Beleza. Então, como é que vocês trabalham, como é que vocês preparam os seus atletas nesse período pré-competitivo? Vocês falaram que tem que estar preparado. O que a psicologia fala disso? Maurício? Estava lendo um comentário aqui que ele fala justamente que ele considera que faz parte do pacote de ser atleta estar na Vila Olímpica, e que já viu vários atletas dizendo que a coisa mais legal é grandes atletas do mundo, mas dos jogos serem mais que isso, né? E eu acho que justamente a preparação deve ser de acordo com as expectativas. A gente sabe que em muitos esportes e modalidades, na verdade em todos, mas dependendo do engajamento do atleta, que há expectativas diferentes. A expectativa que tenha o Michael Phelps do que tenha outros, alguns questão de patrocínio, de classificados por alguma vaga também, digamos, em alguns esportes aquáticos, por exemplo, atleta do continente africano, né? Eu acho que tudo depende de como tu vai trabalhar isso com as expectativas do atleta, da federação, né? Eu penso que a maioria dos atletas quer sim competir, mas quer competir, eu digo, no sentido, quer tentar ganhar. Porém, sabemos a questão de várias idades que existem dentro do faixas etárias também, e de experiência dentro dos jogos. A gente tem uma gama, um leque inteiro, digamos, desde de atletas que estão saindo da puberdade até veteranos, e tem que ser bem gestionado nessas expectativas com a própria demanda do esporte e da competição. Mas tudo depende desse acordo que é feito também, né? Seria o planejamento, né, Maurício? Exatamente. Beleza. Falcão, alguma coisa nesse tema? Podemos passar para o outro? Como é que está aí? Então, tem 2 pessoas que comentaram aqui, que eu gostaria de compartilhar. Uma é a Amanda Cristina, né, que é a nossa colega. Então, ela diz o seguinte, que na opinião dela, não adianta montar uma equipe de atletas fortes se a comissão técnica não acompanhar. Precisa de profissionais capacitados, com liderança, conhecimento, com plano B, sempre, e principalmente com espírito esportivo. E o Flávio também comentou que entende que esses aspectos
de estar pela primeira vez numa Olimpíada é naturalmente mitigado quando o atleta está acostumado a treinar e competir em estruturas de alto nível. Especialmente os atletas de países desenvolvidos possuem diversas dificuldades nesse sentido. Acho que ele está dizendo no sentido da improvisação, né, que foi o que a gente colocou antes, né? Beleza. Eu vi também aí que o Thiago Camelo falou, eu acho que faz parte do pacote ser atleta estar na Vila Olímpica. Já vi vários atletas dizendo ser a coisa mais legal estar em meio aos grandes atletas do mundo. O lance não é só competição, os jogos são muito mais do que isso. Ou deveria ser. E aí eu vou aproveitar esse gancho e vou te perguntar, Falcão, o seguinte. Acredito que você esteja sabendo, até porque isso está passando em todos os locais, existe, antes da delegação do Brasil entrar, vai ter uma delegação de expatriados. E fala-se muito na questão da identidade do atleta no aspecto competitivo e no aspecto da psicologia esportiva, assim, a importância do atleta ter a identidade. Como é que fica essa questão da identidade do atleta para os atletas expatriados? Então, teremos provavelmente 10, né? 10, confirma agora. Exato. Então, 10 atletas expatriados ou refugiados, né? Enfim, em países que estão tendo conflitos armados, né? E, enfim, eu acho que é uma bola dentro, né, do COI, isso, né, porque a gente está passando por um momento aí super delicado aí com os refugiados, enfim, com essa questão da intolerância, da imigração. Então, essa questão de trazer esses atletas, mesmo que a maioria deles, né, muitos deles são amadores, então eles vêm só para participar, enfim, mas acho que é algo que vai além da identidade, Rodrigo. Eu acho que é algo que tem a ver com direitos humanos, né? E nesse sentido é uma bola dentro do COI, né? Porque se a gente for pensar no movimento olímpico, né, no olimpismo, enfim, toda essa filosofia, é pregado muito essa questão da educação, né, dos direitos humanos, enfim, da competição saudável e tal. Então eu acho que isso é importante nesse sentido, né? Muito mais do que talvez competir por uma pátria ou por uma identidade nacional, né? Acho que o que esses atletas representam é um recado mesmo para todos os países envolvidos com jogos, né? De que o esporte pode ajudar na tolerância, né? Pode ajudar a transformar mesmo valores, enfim. Eu acho que tem um contexto muito mais nesse sentido, né? Eu acredito. Entendi. Thaís, o pessoal tem falado, e aí Thaís e o pessoal do chat aí, quem quiser também já entrar nesse novo tema, como a gente falou, são 4 psicólogos, 4 temas, 40 minutos, são 3 minutinhos para cada tema. Muita gente tem dito, Thaís, que na verdade não é questão de identidade, que isso já se perdeu nas Olimpíadas e que quem está ali como atleta expatriado, que mesmo é o ouro e o que vai se ganhar desse ouro, assim. Ou as consequências de ser um campeão olímpico, independente de que esteja representando, muito diferente como é que eram as Olimpíadas lá na Grécia Antiga, que tinha uma questão muito mais vinculada à sua terra natal e etc. Só que, em contrapartida, tem todo esse lado aí que o Rodrigo falou, dos direitos humanos. São pessoas que são refugiados, né? Tem histórias de pessoas que nadaram para atravessar o continente, enfim, questões seríssimas ali. Queria ouvir um pouco de você, Thaís. O que você acha e do pessoal do chat também? Então, eu acho que é como o Rodrigo falou, é muito mais do que você competição em si, mas os valores que estão ali inseridos na competição, que é também algo que às vezes a gente esquece. Esquece de trabalhar isso e aproveitar esse momento para trabalhar esses valores. Muitas vezes esses valores não são trabalhados com os atletas, né? Como a gente falou, é uma preparação. Isso, né, também é uma preparação de você demonstrar o que é realmente aquele evento ali, não só você estar no pódio ou não, mas tudo que aquele processo ali vai te ajudar, quais as lições que ele vai te dar, o que é que você realmente vai conquistar, não apenas com a medalha, mas também as outras questões que estão aí por trás, que vão te ajudar, essa experiência vão te dar também outros benefícios que muitas vezes as pessoas acabam esquecendo, né? Então,
eu achei bacana essa questão dos expatriados e não vejo como algo negativo, não, como algumas pessoas falaram. Realmente o esporte é muito mais do que. É até um paradoxo, né? Você, num evento de alto rendimento, demonstrando que o esporte vai muito além de uma competição. Então, eu achei bacana essa questão de trazer para a gente os valores do esporte, né? De relembrar os valores do esporte. Bacana. Tem um comentário legal aqui da Amanda, Rodrigo, só para complementar. Ótimo. Ela está dizendo que, independente da religião, da cor ou do gênero, né, a participação desses atletas mostra o quanto é importante e valioso o esporte, né, para ela e, enfim, é o que a gente está reforçando aqui também. Bacana. Maurício, o que você pensa sobre o tema? Pô, eu acho que tem vários. A gente podia fazer uma discussão só sobre isso, né? Sobre o que é importante ou representar o próprio esporte, né? E por outro lado também que o esporte favorece a pessoas por exemplo, os próprios atletas do Congo, são 2 judocas que estão há 3 anos já no Brasil competindo. Do Congo, inclusive, já é casado com uma brasileira, tem um filho então que é meio congolês, meio brasileiro. É um ponto bem interessante, né, que o esporte favoreceu essa saída, esse treinamento dele nos últimos 3 anos. E aí eu vejo um ponto que eu achei muito interessante. Eu acho que é quase uma. Não dá para dizer que ironia, porque não é o objetivo, mas que é justamente o Comitê Olímpico ter escolhido 2 sírios que são nadadores, né? Por toda a tragédia que eles tiveram de atravessar oceanos e tragédias de barcos. Um deles, inclusive, caiu do barco e foi nadando até o país que é o continente. E eu acho que é justamente dar esse aspecto humano e único de cada pessoa, porque às vezes, eu não sei, morreram 100 sírios. Se perde um pouco aquela identidade que cada um é uma pessoa, né, com todas as suas questões. E quando tu vê um atleta e fala, pô, aquele ali podia ter sido um deles, e olha toda a história por trás, recupera muito esse lado humano das Olimpíadas também, e do atleta e de cada indivíduo, como cada vida importa igualmente, né. Bacana. Eu vou manter aqui o assunto, mas da identidade dessa questão de nações, mas eu vou colocar um outro assunto na mesa. Assim. Eu lembro que, trazendo um pouco do futebol, na época da Copa do Mundo, teve toda aquela questão com o jogador, o centroavante brasileiro, que se naturalizou espanhol e aí não podia jogar pelo Brasil e tal. O Douglas Costa, se eu não me engano, o nome dele, é isso? Diego Costa. Diego Costa. E aí tem a questão que nas outras modalidades você pode jogar por um país e depois jogar pelo seu de novo, pelo seu país de novo, que é o exemplo de uns atletas do waterpolo, se eu não me engano. Como é que fica? Eu vou insistir nessa questão da identidade. Como é que, lembrando que as Olimpíadas, defendendo a sua nação, defendendo a sua terra. Eu lembro, tem histórias que contam que as guerras paravam para você poder defender a sua pátria, etc. e tal. E aí agora, nesse mundo globalizado, nesse mundo atual que nós vivemos, atletas fazendo essas migrações. O que vocês acham? O que vocês pensam sobre isso? Então, eu acho que são coisas diferentes, né? Particularmente, eu não aprovo isso de, por exemplo, um atleta, enfim, vamos supor, ser de uma nacionalidade e em outra Olimpíada ele está competindo por outra, entendeu? Sem ter nenhum vínculo com nenhum vínculo social, enfim, até parentesco com essa outra nacionalidade, sabe? Eu acho que isso é um pouco complicado, né? Por exemplo, aqui no Brasil, nos jogos, são 18 atletas, né, de diferentes nacionalidades, né, segundo consta, né?
E parece que um deles, eu não tenho o nome dele agora, mas parece que um deles já foi inclusive campeão em Londres, campeão não, já foi medalhista em Londres por um outro país, sabe? Então, nesse sentido, você perde um pouco da identidade realmente, né? Que é diferente dos atletas expatriados e refugiados, que são, enfim, que estão em conflitos e etc, né? Eu acho que a identidade fica um pouco perde a identidade, parece que é uma coisa mais mercadológica, digamos assim, mais voltada para o desempenho do que propriamente para a identidade nesses casos, né? Mais para, enfim, tentar um bom resultado e tal. Entendi. Alguma coisa do chat, algum comentário? Passamos para o próximo tema. Como é que tá aí? Tá, ou alguém, Thaís ou Maurício, querem fazer um comentário final desse tema? Então, só rapidamente, eu acho que a gente também tem que pensar, porque muitas vezes a gente fala, mas tal atleta, como é que ele vai competir por outro esporte, julgando, ou por outro país, né, julgando e tudo, mas a gente também tem que pensar em como que é difícil ser atleta no Brasil, né? Atletas de alto rendimento é assim, nossa, eu acho que eles fazem milagre, assim, muitos, porque realmente para você chega um momento que você não consegue mais ficar na sua cidade, porque você quer ir além em muitas cidades você não consegue, então você tem que ir para São Paulo, Rio de Janeiro, e chega um momento também que você às vezes não consegue continuar no Brasil, porque o seu esporte no Brasil não tem um merecido respeito, né, não tem um merecido desenvolvimento. Então, se foi um país que acolheu aquela pessoa, a pessoa já mora muito tempo naquele país, às vezes é meio complicado também a gente falar sobre essa questão, né, por conta disso tudo que eu mencionei. Bacana, e eu acho que o que você mencionou traz a gente para o próximo tema, que isso acontece muito no futebol, né? E aí a pergunta que eu queria fazer, e aí, Thaís, eu vou fazer diretamente para você, é o seguinte. Como é que é? Na verdade, são duas perguntas, são dois temas num só, e aí eu convido o pessoal do chat aí para poder participar com a gente nesse tema que é um pouco polêmico. O futebol, tanto masculino quanto feminino. Eu vou trazer 3 pontos para a gente poder discutir. Primeiro ponto, essa questão do ouro, da busca pelo ouro, de serem tanto masculino quanto feminino, só bate na trave. Nunca conseguiu ouro, e essa busca incessante pelo ouro, etc. Ele está jogando na nossa casa e tal. Segundo, qual é o papel do futebol nas Olimpíadas? Porque até começa antes das Olimpíadas, né? É a única modalidade que, se eu não me engano, é a única modalidade que começa antes das Olimpíadas. Então, qual é esse papel do futebol dentro das Olimpíadas? E aí, para quebrar um pouco isso, não sei se já foi definido ou não, mas uma das pessoas mais logo de possibilidade de acender a tocha é alguém do futebol, que é o Pelé, que é o nosso maior ídolo no futebol, da história do futebol brasileiro, que é o Pelé. Então são 3 pontos, então repetindo, essa questão da pressão, de só conseguir a prata e essa pressão inteira, a última Copa do Mundo aconteceu o que aconteceu, então eles estão jogando agora em casa e tendo que ganhar o ouro, esse mito em cima do ouro. Essa questão do papel do futebol nas Olimpíadas, que é atleta, não é atleta, acontece antes, é um tempo diferente, antes da abertura já tem futebol e tal. E por fim, mesmo apesar de toda essa polêmica, o atleta que está concorrendo aí principal para acender a tocha é o Pelé. Thaís, o que você diz? Eu ia justamente lançar essa questão polêmica, né, de Pelé falar que deseja acender a pira olímpica, né? Como que você pode pensar nessa questão, sendo que Pelé nunca foi para as Olimpíadas e a gente tem vários outros atletas, né, na história das Olimpíadas que tiveram grandes feitos, então eu realmente vi essa informação hoje e fiquei, digamos que eu não aprovei, né? Eu acredito que outros atletas
possam se destacar nesse momento, justamente porque você falou, como você falou, né? O futebol já tem tanta atenção, né? Vamos dar atenção, vamos dar merecimento a outros atletas e deixar o futebol um pouquinho de lado, pelo menos uma vez na vida, né? E eu também faria uma diferença entre o futebol feminino e o futebol masculino, porque, claro, todo mundo vai falar do futebol, as duas seleções, tanto a feminina quanto a masculina, vêm como favoritas, com essa pressão de conquistar em casa a tão sonhada medalha, né? Mas o futebol feminino, vamos dizer assim, que amanhã eles vão jogar, é uma possibilidade deles terem visibilidade, porque eles não têm tanta visibilidade quanto o futebol masculino, né? Então não colocaria no mesmo patamar por conta dessa questão, porque é muito difícil também você ser um atleta de futebol feminino no Brasil. Então, seria algo diferente, vamos dizer assim, talvez essa exposição nas Olimpíadas dê alguns avanços, uma medalha, tudo pode ser que ajude o futebol feminino, mas no futebol masculino já são outras questões, realmente. Existe essa pressão e o bacana é que a seleção feminina vem trabalhando com psicólogo, trabalhando várias outras questões, inclusive essa, né? Então, é algo que a gente tem que destacar, porque é uma das seleções que vem com psicólogos e dentre várias outras confederações que também estarão com psicólogos. Até se vocês souberem citar depois quais as confederações que já vêm há um tempo trabalhando com psicólogos, seria bacana também. E já a seleção masculina, que é uma das que tem maior possibilidade de investir, vem com essa pressão toda, mas sem um trabalho psicológico. Né? E sempre que acontece é que a gente vê a mesma conversa. Não podemos fazer uma preparação por conta de N assuntos. Então, tem esses pontos, né, de que existe sim a pressão para ganhar realmente. Uma seleção vem se preparando para isso, a outra não. E a outra pergunta que você falou, que eu esqueci no momento, mas eu acredito que nas Olimpíadas as pessoas não vão... É um momento assim de as pessoas verem outros atletas que elas já conhecem, né, que se destacam, e também de conhecer alguns atletas que muitas vezes brasileiros não conhecem, que conquistam tantos feitos para o nosso país e muitas vezes as pessoas não conhecem. Então acho que o futebol não vai tirar tanto assim o destaque dos outros, porém, claro que chama atenção sempre, né? Tomara, Thaís. Tomara, e eu vou te dizer o seguinte, você até falou aí dos psicólogos, acho que a gente vai botar esse tema aí no final, mas durante as Olimpíadas vai continuar com o Campeonato Brasileiro aqui no Brasil. Eu vi aí uma busca muito grande pela compra dos jogos da final e tal. E aí, Falcão, além de pedir para você trazer os comentários aí do chat, eu vou te fazer uma pergunta direta, polêmica. Futebol masculino é o esporte olímpico? Bom, vamos lá. O Flávio tocou no tema sobre o Pelé, né? Ele diz aqui que, para ele, o Pelé transcende o futebol em si, mas a singularidade da figura que ele representa para todo mundo como atleta do século, né, no século passado, referente às ações humanitárias, política internacional e afins. Eu concordo com o Flávio nesse sentido. Eu acho que realmente o Pelé transcende com relação ao Brasil, enfim. Mas eu acho, na minha opinião, que a organização deveria promover um atleta olímpico. Eu tenho uma visão particular com relação ao futebol masculino, né? Eu acho que o futebol masculino deveria ser riscado dos Jogos Olímpicos, porque, na minha opinião, ofusca os outros atletas, principalmente aqui no Brasil, né? Se a gente for pensar nas transmissões, provavelmente vai acontecer principalmente transmissão em canal aberto, né? Provavelmente, se tiver por exemplo, de um clássico de uma seleção
mesmo ela sendo sub-23 ou, enfim, a final de um outro esporte, provavelmente aqui no Brasil as TVs abertas vão transmitir o futebol. Então, nesse sentido, a gente perde as pessoas em geral no país, né? Que o nosso país, infelizmente, é um país que gosta só de uma modalidade, né? O futebol, enfim, tem o vôlei também para concorrer, mas a grande maioria gosta do futebol, né? Então, eu acho que o futebol deveria ser extinguido dos Jogos Olímpicos, o futebol masculino. Até porque... Mas mesmo assim você acha... Mesmo assim você concorda com o Flávio que o Pelé é uma figura que transcende, e aí da mesma forma que, se eu não me engano, em Atlanta foi o Muhammad Ali que acendeu a tocha, que no Brasil o Pelé poderia acender a tocha? Não, eu acho que assim, o Pelé transcende, mas ele não deveria acender a tocha por ele não ser olímpico. O Muhammad Ali foi um atleta olímpico. Em 1960, ele, como Cassius Clay ainda, ele ganhou medalha pelos Estados Unidos, né? Claro que assim, a figura do Pelé transcende, mas no meu modo de ver, ele não deveria acender a tocha, não. Perfeito. E Maurício, como é que fica essa pressão da busca do ouro, desse sagrado ouro da seleção? Como é que trabalha essa pressão? Como é que faz isso? A gente tem alguns pontos aí, né? Primeiro, sim, o Brasil tem essa pressão, como não só teve na Copa, talvez maior que na Copa, porque o Brasil sim é o favorito no futebol. Poderia colocar junto com o Brasil no máximo o México como atual campeão, porque as outras seleções como a Argentina não trouxeram seus maiores craques. O Brasil abriu mão do Neymar da Copa América para jogar as Olimpíadas. Isso mostra que existe essa pressão. Em termos já das meninas, por exemplo, não deveria ter a pressão de favoritismo, porque a gente sabe que os Estados Unidos é o país do futebol feminino, número 1, está disputando então as Olimpíadas, e que bom que elas contam assim com um trabalho sério, um pouco mais pelo menos de médio prazo, né, tanto com o Vadão como treinador, como com a equipe de psicólogos, coisa que o Brasil não sabia nem quem ia ser seu treinador até um mês atrás. E não sei se menos mal que pelo menos o Tite abriu mão dessa função e deixou um treinador que vinha escalando os jogadores antes de ter sido passado ao Dunga, porque era pouco tempo antes o Dunga virou treinador da seleção olímpica, que também não era. Mas ainda também discutindo a questão do futebol, a gente brasileiro, nós temos essa questão do futebol ser olímpico ou não, mas eu quero fazer um advogado do diabo com 2 pontos, né? Lembrando que os Estados Unidos está há mais de 20 anos jogando Olimpíadas com o Dream Team, mesmo que tenha algumas estrelas. Então é um esporte super profissional, mais talvez que o futebol. Estão jogando sempre os melhores do mundo. São muito mais que nem ocorra no Brasil hoje em nível mundial do futebol. E outro ponto, trazer um depoimento que foi bem interessante. Eu li hoje de manhã de um atleta que eu trabalhei, que foi o Alex, o meio campo que jogou no Curitiba, Cruzeiro, Palmeiras. E ele fala como eles ficam no meio entre um jogo e outro, que eles não estavam sempre na Vila Olímpica pela rotação de estádios, e como alguns atletas tratavam eles mal por eles não serem olímpicos também, por eles não quererem o sonho olímpico. E ele falava que se sentia mal porque sim queria o sonho olímpico e queria participar e queria curtir a Vila, inclusive, que eles não podiam por estar rotando de estádio. E como ele fez alguns amigos atletas que perduravam até hoje, marcou eles, como se não me engano foi o Belucci, a Teliana e mais outros atletas, que ele mostrando o outro lado, né, que sim, eles queriam participar daquilo, se os outros atletas podem, porque eles não, né, mas isso não faz parte, né, mas voltando para finalizar, devolvendo a tua pergunta, né. Sim? Pode falar, para finalizar, diga. Finalizando a tua pergunta, que, bem, mais uma vez não foi feita a preparação correta para o Brasil ser favorito jogando fora no seu país, o país do futebol. Então, não se pode esperar, talvez, alguma diferença em questão psicológica. Vai ser mais uma vez, e aí sim, batendo com o tema anterior, vai ter que ser um pouco no jeitinho
brasileiro, sério planejamento de médio e longo prazo não foi realizado mais uma vez. Bacana. Eu vou lançar então agora aqui nosso último tema, e aí eu já vou lançar para o pessoal do chat poder comentar, e pessoal do chat que quiser botar, eu vi que o Thiago Camelo aí fez uma pergunta no chat, então são temas que a gente pode preparar para os próximos encontros. A ideia do Papo de Pé é acontecer sempre durante as Olimpíadas, principalmente, então fiquem ligados, a gente vai avisar para vocês. E aí até sobre isso que você falou e um pouco do que a Thaís disse lá atrás, de ter mais psicólogos, tem um psicólogo no judô, no nado sincronizado, no boxe, no vôlei de praia, no handball e várias outras modalidades. Quais são as expectativas para a abertura e para as Olimpíadas em si? E aí eu lanço também essa pergunta pro pessoal do chat, a gente ainda tem 6 minutinhos aí para finalizar, depois a gente vai encerrar por hoje. Então, quais são as expectativas em relação à abertura, em relação às Olimpíadas em si? E também, quem você está querendo assistir? Aí é aberto, aí quem quiser responder, vamos lá. Bom, vai lá, Thaís. Vai lá, pode ir. Primeiras. Eu não vou negar, eu vou ver um jogo do futebol, mas porque vai acontecer aqui, né, em Salvador, então eu vou lá para ver como é que, na verdade, é mais uma questão de querer entender como é que vai ser esse mega evento lá em Salvador e tudo, mais do que querer ver realmente apenas o futebol. Se tivesse a possibilidade de ver os outros, eu iria ver também. Mas a expectativa é grande, principalmente para ver como é que os nossos atletas vão se sair, né? Na parte psicológica, eu acho que quem é psicólogo não consegue ver sem estar ali analisando uma coisa ou outra, pelo menos eu não consigo mais. Então, a expectativa é essa mesmo, de ver como é que eles vão se sair, como é que tudo em torno desse evento vai acontecer, como é que a mídia vai se portar, né? Como é que os atletas, as confederações. Então, realmente de entender um pouco como é que isso vai acontecer aqui no Brasil. Beleza. Maurício, curto tempo, em 1 minuto. E aí, Falcão, vai vendo já se alguém colocou uma coisa lá no chat para a gente finalizar e você trazer a sua. Maurício, quais são as suas expectativas para as Olimpíadas? As minhas expectativas são por melhor, não sei se é do Brasil, mas eu quero muito a consolidação desse trabalho feito no último ciclo olímpico de preparação psicológica. Por isso minha torcida vai para todos os esportes que tenham psicólogos, que tenham principalmente colegas. Nossa, temos um monte de colegas, amigos aí participando, como o Alberto, que está lá com o pessoal dos meninos do vôlei de praia, a própria Marisa com o pessoal do boxe. Torcendo muito para a Alessandra pelo trabalho de longuíssimo prazo que tem com a seleção feminina de handball, né? E conquistaram até o Mundial, tocaram já no céu. Mas eu torço para que sejam jogos bem organizados também e da paz, já que a gente está lidando com essa ameaça de terrorismo, e que possamos ter novos heróis olímpicos brasileiros, justamente os que a gente não esperava, né? Porque é legal ver também essa ascensão, tanta gente que pode ganhar o seu sol, vão estar nas brasileiras, né? Bacana. Que nem os irmãos do boxe nas últimas Olimpíadas, né? Falcão, né? Isso, Falcão, em Falcão. Vamos lá, Xará, alguma coisa aí do chat? Você, como é que finaliza? Então, o chat não trouxe muita essa questão sobre abertura, né, e expectativa. Eu acho assim, com relação à abertura, com certeza o Brasil sabe fazer festa, né? Temos um carnaval maravilhoso no Rio de Janeiro, enfim, festas culturais aí diversas no Nordeste do país. Então, com relação à abertura, eu acho que teremos uma abertura bacana, né? Não querendo comparar com outros países, mas acho que a abertura
né, a festa de abertura, encerramento com relação ao Brasil não vai ser ruim, né? Acho que a gente tem profissionais gabaritados, nossa cultura nos favorece também. Concordo com os nossos colegas que estão nas comissões, né, nas confederações. Temos mais de 30 colegas aí em várias modalidades, né? Então, com certeza, a torcida também é para eles, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que uma Olimpíada sem os atletas russos, por mais que eles estejam envolvidos com os escândalos de doping, a gente sabe que não é só os russos, né? Isso acontece em vários países. Eu acho que fica algo a desejar, né? Fica Bacana. enfim, uma pendência aí, né? Uma mancha, talvez, digamos assim, um asterisco, sei lá o que dizer, né? Bacana. Pessoal, finalizamos aqui o nosso papo de pé. Daqui a pouco ele vai sair no ar, então a gente tem que fazer esse corte, porque ele está com o horário marcado para sair no ar. Fiquem atentos aí para o próximo. Gostaríamos de agradecer a presença de vocês e fiquem atentos aí para o próximo. E tragam temas, mandem por e-mail que a gente debate temas com vocês nos próximos encontros. A ideia é fazer direto. Tá? Foi um prazer enorme. Obrigado por aceitar o piloto. Gente, obrigado. Tchau, tchau. Obrigada. Até a próxima. Mandem e-mail para a gente poder saber o termômetro de vocês e os temas que vocês querem discutir. Desculpa se a gente não conseguiu trazer todo o papo aí do chat. Um abraço grande.